Então, nesta ação penal 502.62.12.82, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Paulo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito a permanecer em silêncio, o senhor não é obrigado a responder nenhuma questão. No entanto, como já foi trazido aos autos, o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e nessas condições, pela nossa legislação, o senhor fazendo esse acordo, se comprometendo a revelar o que o senhor sabe, o senhor abre a mão ao direito ao silêncio no seu depoimento. Correto, excelência. Certo? Como há uma solicitação, a previsão legal de que o senhor renuncie a esse direito na presença do seu advogado, eu também vou pedir a manifestação do defensor nesse momento. Se puder alcançar o microfone, doutor. Excelência, isso faz parte, nós não representávamos o senhor Paulo Roberto, mas eu já houve anuência da advogada, então certo. Temos que referendar o que já foi decidido. Perfeito. Então, apesar do senhor estar sendo acusado, o senhor não tem o direito de permanecer em silêncio, certo? E eu vou advertir o senhor, esse acordo é celebrado entre o Ministério Público e o senhor, a sua defesa, ele é apenas trazido ao juízo. O juiz tem a tendência de tratar esse acordo com absoluta deferência das escolhas do Ministério Público. No entanto, o senhor, para receber os benefícios previstos no acordo, o senhor tem que necessariamente cumpri-lo. E o que interessa à justiça criminal, acima de tudo, é que o senhor diga apenas a verdade. Correto, certo? Não interessa se essa verdade é boa para a sua defesa, não interessa se essa verdade é boa para a acusação, o que interessa apenas à justiça criminal é a verdade, certo? Correto. E eu vou também lhe advertir que, conforme a nova previsão legal, se o senhor, nas suas declarações, o senhor imputar falsamente crime a alguém, o senhor fica sujeito a uma nova sanção criminal, certo? Perfeito. Então o senhor deve apenas dizer a verdade e aí o senhor tem os benefícios previstos no acordo, certo? Correto, excelência. Senhor Paulo, o senhor pode começar me revelando a sua formação técnica? Eu sou engenheiro mecânico. O senhor ingressou na Petrobras aproximadamente quando? 2 de fevereiro de 1977. O senhor pode me descrever brevemente sua carreira até o senhor chegar à posição de diretor de abastecimento? Posso. Eu ingressei para o concurso público, inclusive aqui no Paraná, me formei aqui na Universidade Federal do Paraná. E após a formatura da universidade, entrei na Petrobras para fazer um curso de especialização de mais 1 ano e 4 meses. Esse curso foi parte na Bahia, parte maior no Rio de Janeiro, depois uma segunda parte na Bahia. E comecei a exercer minha profissão no Espírito Santo. Então, cuidando da parte de instalações de plataformas marítimas no Espírito Santo. Depois fui para Macaé, a Bacia de Campos, que é a grande área produtora da Petrobras até hoje. Permaneci em Macaé durante 16 anos. Cheguei em Macaé como engenheiro simples, engenheiro praticamente estagiário, e saí de Macaé em 1995 como superintendente geral da área de produção da Bacia de Campos. Então foi toda um crescimento de chefe de setor, chefe de divisão, superintendente de apoio e tal, até 1995. Em 1995 fui designado para ser o gerente geral da área de exploração e produção da chamada Bacia de Santos e Pelotas. E a gente fez uma sede nova da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina. Fiquei lá 1 ano e meio, depois voltei para o Rio de Janeiro, me indicaram para chefiar toda a parte de logística da área de exploração e produção. Depois passei mais uns 6 anos na área de gás natural, até que no mês de maio de 2004, o Conselho de Administração aprovou meu nome para ser o diretor da área de abastecimento. Então, permaneci na área de abastecimento de maio de 2004 a abril de 2012. Foram 8 anos. E me aposentei, em abril de 2012, da Petrobras e criei depois, em agosto de 2012, uma consultoria na área de gás e infraestrutura de um modo geral, atividades também outras não afins com a Petrobras, mas de conhecimento meu, principalmente na área de infraestrutura. Uma referência na acusação que o senhor teria
assumido essa posição de diretor de abastecimento por conta de uma indicação política do ex-deputado federal José Janene. O senhor pode me dizer a esse respeito? É perfeito. Está correta essa colocação. A Petrobras, desde que eu me conheço como Petrobras, as diretorias da Petrobras e a presidência da Petrobras foram sempre por indicação política. Eu dava sempre o exemplo aí nas discussões aí, como general, ninguém chega a general se não for indicado. Você dentro de uma Forças Armadas, você para como coronel e se reforma como coronel. Então, as diretorias da Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer seja no governo Collor, quer seja no governo Itamar Franco, quer seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do presidente Lula, foram sempre por indicação política. E eu fui indicado realmente pelo PP para assumir essa diretoria de abastecimento. E especificamente pelo deputado José Janene? Pelo partido. Ele, na época, ele era o líder do partido. Ele teve influência nessa indicação. E o senhor tinha alguma relação prévia com ele? Não, nem eu conhecia. Fiquei conhecendo quando houve essa possibilidade de ser indicado para o Conselho de Administração pelo partido, e fiquei conhecendo ele e outras pessoas do partido naquele momento. Eu não o conhecia anteriormente. O fato do senhor ser um indicado político, dessa agremiação política, a influência do deputado José Janene na sua indicação, isso era de conhecimento comum dentro da empresa? Sim. Da alta administração da companhia, sim. Inclusive dos outros diretores, do presidente da Petrobras? Sim, a resposta é correta. Como eu sabia também que os outros diretores tinham suas indicações e quem tinha indicado. Bem, isso na verdade não é nenhum segredo, de fato normalmente divulgado na mídia. O ex-presidente da Petrobras, o senhor José Gabrielli, ele tinha conhecimento que o senhor era, vamos dizer, indicação dessa agremiação política do José Janene? Quando eu entrei na diretoria da Petrobras, o presidente era o José Dutra. Certo. Não era o Gabrielli. O Gabrielli só assumiu a presidência da companhia em 2005. Então, quando eu entrei em 2004, era o José Eduardo Dutra, o presidente da Petrobras. E ele sabia, como também depois o presidente Gabrielli também sabia. Não era desconhecimento deles, não. Certo. Esse processo aqui em particular diz respeito a supostos desvios ocorridos de valores da Petrobras através de empresas contratadas pela Petrobras. Antes só de lhe indagar a esse respeito, eu vou fazer o seguinte alerta: esse processo nós não estamos tratando de autoridades com foro privilegiado, porque essas autoridades estão sujeitas à competência do Supremo Tribunal Federal. Então, nas suas respostas, eu vou pedir ao senhor que o senhor não decline nome de autoridades sujeitas ao foro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Certo? O senhor pode se referir a agentes políticos, agentes públicos, mas não vamos nomeá-los por uma questão aí de respeito ao Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, isso vai vir a público no momento adequado, segundo as decisões do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Certo? Sobre esquemas narrados aqui pelo Ministério Público de desvios de recursos da Petrobras através dessas empresas por ela contratados, o que o senhor pode me relatar? Muito bem. Na realidade, o que acontecia dentro da Petrobras, principalmente mais a partir de 2006 para frente, é um processo de cartelização. O que significa isso? As grandes empresas do Brasil, e são poucas grandes empresas, que têm condição de fazer uma refinaria, que têm condição de fazer uma plataforma, que têm condição de fazer um navio de processo, que tem condição de fazer uma hidroelétrica como Belo Monte, Santo Antônio e outras tantas lá no norte do país, que tem condição de fazer uma usina como Angra 3, são pouquíssimas. E essas empresas, não só no âmbito da Petrobras, mas no âmbito, de modo geral, nas grandes obras do país, quer seja ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, o Brasil fica restrito a essas poucas empresas. Essas empresas, então, no âmbito específico da área de abastecimento, as obras, 2004, 2005, nós tivemos pouquíssimas obras, porque o orçamento era muito restrito e também não tinha projeto. Então, as obras na área de abastecimento praticamente começaram a partir de 2006.
né, 2006 que começaram as obras, e as refinarias novas, no caso específico a primeira que vai ficar pronta agora em novembro desse ano, que é a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco, a parte de terraplanagem dela começou em 2007. Então, vamos dizer, teve um período aí de pouquíssima realização financeira de contratos por não ter nem orçamento nem projeto. Quando começou essa atividade, porque esse recurso era todo alocado principalmente para a área de exploração e produção, que é a área mais importante de qualquer companhia de petróleo. Quando começou então essa atividade, ficou claro para mim, eu não tinha esse conhecimento quando eu entrei, em 2004, ficou claro para mim dessa, entre aspas, acordo prévio entre as companhias, né, em relação às obras. Ou seja, existia, claramente isso me foi dito por algumas empresas, pelos seus presidentes das companhias, de forma muito clara, que havia uma escolha de obras dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Então, por exemplo, usina hidrelétrica de tal lugar. Nesse momento, qual a empresa que está mais disponível a fazer? Uhum. E essa cartelização, obviamente, que resulta num delta preço excedente, né? Na área de petróleo e gás, essas empresas, normalmente, entre os custos indiretos e o seu lucro, né, o chamado BDI, elas normalmente colocam algo entre 10% a 20%. Então, dependendo da obra, do risco da obra, da condição, né, do projeto, em torno de 10% a 20% para esse BDI. O que acontecia especificamente nas obras da Petrobras? Por hipótese, o BDI era 15%, então se colocava normalmente em média 3% a mais. E esses 3% eram alocados a agentes políticos. Mas para eu entender então, as empresas, elas previamente definiam então, elas tinham condições por esse acerto prévio de definir a proposta de preço que elas iam apresentar? Sim. E nisso elas já embutiam, vamos dizer, na prática o preço que elas quisessem? Normalmente, como falei, o BDI na faixa de 10% a 20% e normalmente, em média, 3% de ajuste político. A Petrobras, em paralelo, a área de engenharia que conduz as licitações da Petrobras, vamos dizer, todas as licitações da área de abastecimento de grande porte são conduzidas por outra diretoria, que não era a diretoria de abastecimento, que é a diretoria de serviço. Ela presta esse serviço para a área de abastecimento, como presta também para a área de exploração e produção, e às vezes para a área internacional e para a área de gás natural. Então existe uma diretoria que faz essa atividade. O que ela faz nessa atividade? Ela pega o cadastro da Petrobras, escolhe as empresas que vão participar do processo licitatório, faz a licitação, então é nomeada uma comissão de licitação, a coordenação da comissão de licitação é dessa diretoria, então ela faz a licitação. Tem uma outra equipe nessa mesma diretoria que faz o chamado orçamento básico. Então, em cima do projeto que foi verificado, a Petrobras faz um valor inicial que ela acha que é viável fazer aquela obra, o orçamento básico que a gente chama. E esse orçamento básico, a Petrobras considera valores razoáveis se a obra estimada a R$1 bilhão, por exemplo, a Petrobras é razoável um acima até 20% e um valor abaixo até mais 20%, menos 15%, nessa média. Uhum. Então são valores que a Petrobras acha razoável. Então, normalmente, se a empresa deu 25%, normalmente esse contrato não vai ser executado com esse valor. Então, se essa empresa que deu 25% é o valor melhor que tem, chama essa empresa para tentar reduzir para 20% ou menos. Então, vamos dizer, essa é a diretoria que faz também essa parte de orçamento. Sim. Fez o orçamento, fez a licitação, abre o preço para todas as empresas ao mesmo tempo, e ali define-se, então, vamos dizer, o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, não quer dizer que define o ganhador naquele momento. Porque se o preço estiver muito acima ou muito abaixo, pode ser que quem deu o preço muito abaixo ou muito acima não vai ganhar aquela licitação. Uhum. Então é dessa maneira que funciona. Mas esses 3%, então, em cima desse preço, iam para a distribuição para agentes públicos, isso? Perfeito.
Mas e como foi definido esse 3%, esse repasse? Foi algo que precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer? Possivelmente já acontecia antes de eu ir para lá. Possivelmente já acontecia antes, porque essas empresas já trabalham para a Petrobras há muito tempo, né? E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre foram indicações políticas. Na minha área, os 2 primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obras muito de pouco valor, porque não tinha orçamento, não tinha projeto. Quando começou a ter os projetos para obras realmente de maior porte, principalmente inicialmente na área de qualidade dos derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, que foi feito em praticamente todas as refinarias, grandes obras com esse intuito, me foi colocado lá pelas empresas, né, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse diretoria de abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PP, dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço, que era a diretoria de serviço. Certo. Isso foi me dito com toda clareza. Mas isso em cima de todo o contrato que celebrado pela Petrobras? Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel. Do cartel. Tem várias empresas que prestam serviço para a Petrobras que não estão no cartel. Então, são empresas de médio e pequeno porte que não têm participação nenhuma no cartel. Esse cartel são as principais empresas, talvez umas 10 empresas aí que participam desse processo. E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso? Muito bem. O que era para direcionamento do PP, praticamente até 2008, início de 2008, quem conduzia isso diretamente esse processo era o deputado Jair Janene. Ele era o responsável por essa atividade. De 2008 ele começou a ficar doente e tal, e veio a falecer em 2010. De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse trabalho passou a ser executado pelo Alberto Youssef. Em relação ao PP. Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, como funcionava, como esse dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exatos que esse dinheiro tomava? O meu contato, Excelência, sempre foi a nível de presidente e diretor das empresas. Eu não tinha contato com o pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se algum tempo, porque depois de assinado o contrato, a primeira medição que a Petrobras faz de serviço é 30 dias, executa o serviço, a Petrobras mede e paga 30 dias depois. Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de 60 dias. Então, normalmente, após esses 60 dias, é que era possível, então, executar esses pagamentos. Então, o deputado Jair Janene, na época, ex-deputado, porque em 2008 ele já não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, né, com o pessoal também, não só a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram repassados para ele e depois, mais na frente, para o Alberto Youssef. Agora, dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato, não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então, o que acontecia? Vamos dizer, o Alberto Janene fazia esse contato e esse dinheiro, então, ia para essa distribuição política através deles. Agora... O senhor não se encarregava dessa parte da distribuição política? Nunca fiz isso. E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses valores? Olha, em relação à diretoria de serviços, né, todos sabiam que tinha um percentual desses contratos da área de abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT, através da diretoria de serviço. Outras diretorias, como Gás e Energia e como Exploração e Produção, também eram PT. Então, se tinha PT na diretoria de
Exploração e Produção, PT na Diretoria de Gás e Energia e PT na área de serviços. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para o PT. Não tinha participação do PP, porque eram diretorias indicadas tanto para execução do serviço quanto para o negócio, PT com PT. Uhum. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o PT. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB, na diretoria internacional. Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o senhor recebia parte desses valores? Sim. Então, o que normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1% que era para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um pouco menos, 60% ia para o partido, né? 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% para mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef. E como é que o senhor recebia a sua parcela? Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa, ou no shopping, ou no escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria. Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor? Normalmente, o Alberto Youssef ou o Janene. E na parcela pertinente não a esse 1%, o senhor sabe quem fazia essa distribuição? Quem era também o senhor Alberto Youssef? Eu não sei se ele fazia diretamente ou tinha alguém que fazia para ele. Essa informação eu não tenho. Eu não sei lhe informar. Não, estou dizendo, isso o senhor está mencionando do 1% que cabia, segundo o senhor, ao PP. Isso. Perfeito. E para as outras agremiações políticas, o senhor sabe quem eram os distribuidores? Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço tinha, era com o tesoureiro na época do PT, o senhor João Vacari. A ligação era diretamente com ele. No PMDB, né, da diretoria internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se Fernando Soares. É o conhecido também como Fernando Baiano, isso? Perfeito. Isso acontecia também em relação a empresas ligadas à Petrobras, subsidiárias? Bom, ligados à Petrobras tem a BR, que eu não tenho conhecimento de nenhuma atividade lá, e tem a Transpetro. A Transpetro tem alguns casos de repasse para políticos, sim. A Transpetro. O senhor, por exemplo, da Transpetro, que o senhor disse que o senhor conhece mais, o senhor chegou a receber também vantagem, recebi propina em decorrência desses contratos da Transpetro? Recebi uma parcela da Transpetro, recebi. O senhor pode ser mais Recebi, se eu não me engano, foram R$500 mil. Quem pagou o senhor? O presidente da Transpetro, o Sérgio Machado. Isso foi aproximadamente quando? As datas talvez eu tenha dificuldade um pouco aqui de lembrar, porque são muitas datas, mas se eu não me engano, alguma coisa talvez como 2009, 2010, acho eu por aí. Mas o senhor recebeu em uma única oportunidade? Na Transpetro, sim, numa única oportunidade. E o senhor sabe me dizer o motivo, por que ele foi pago? Sei, foram pagos esses foi valores? devido à contratação de alguns navios, e essa contratação depois ela tinha que passar pela diretoria de abastecimento. Então foi devido a essa contratação de navios pela Transpetro. E esse valor ele foi entregue diretamente pelo senhor Sérgio Machado? Foi entregue diretamente por ele no apartamento dele no Rio de Janeiro. O senhor mencionou que o senhor deixou a Petrobras em 2012, isso? Em abril de 2012. Mas o senhor continuou a receber valores decorrentes desse, vamos dizer, esquema? Tinha algumas pendências de recebimento a partir da minha saída da Petrobras, a partir de abril de 2002, tinha algumas pendências, e foram feitos alguns contratos
com a empresa Mídia Consultoria, que eu abri em agosto. Esses contratos, agosto de 2012, esses contratos foram feitos no ano de 2013, e eu recebi algumas pendências ainda através de contratos, vamos dizer, de prestação de serviço com essas empresas. Sim, a resposta é sim. Esses contratos, então, teriam sido feitos para, vamos dizer, ter uma justificativa para os repasses à sua empresa e ao senhor. Perfeito. Mas esses valores eram relativos aos valores que lhe eram devidos anteriormente. Perfeitamente. Decorrentes desse esquema que o senhor mencionou, isso, dos 3%, isso. do 1%. Em cima do 1%, né? Certo. Perfeito. E há uma referência na denúncia a um veículo que o senhor Alberto Youssef teria adquirido para o senhor pode me esclarecer? Posso. Essa era uma pendência também que ainda tinha de recursos para receber do Alberto Youssef, e ele achou conveniente naquele momento repassar esse recurso através da compra desse veículo. Foi repasse de dívida do Alberto Youssef para comigo. Mas dívida decorrente daquele 1% que o senhor mencionou anteriormente. Perfeitamente. Esses valores que eram pagos pelas empreiteiras, pelo que eu entendi, então eram pagos diretamente pelas empreiteiras para a remuneração desses agentes públicos. Vamos dizer, passavam pelos intermediadores, mas não era um dinheiro que passava para a Petrobras e a Petrobras... Não. Passava direto vamos dizer, das empresas, através de pessoas para os agentes. Não tinha nada, não passava nada pela Petrobras. Que empresas que participavam desse cartel que o senhor mencionou? Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, IESA, Engevix, Mendes Júnior, UTC. Isso está tudo na declaração que eu dei aí, talvez tenha mais aí. O senhor mencionou que o senhor fazia tratativas com os diretores, presidentes dessas empresas diretamente, isso? Perfeito. E eles tinham conhecimento dessa remuneração? Sim. Por exemplo, da Camargo Correia, com quem o senhor tratava? Camargo Correia tratava-se com o Eduardo Leite. A OAS também participava desse... A OAS também participava. Com quem que o senhor tratava? Léo Pinheiro. A UTC? Ricardo Pessoa. Na Odebrecht? Rogério Araújo e Márcio Faria. Queiroz Galvão também participava? E Delfonso Colares. Queiroz Galvão participava. E Delfonso Colares. Uma empresa consta como depositante em contas do senhor Alberto Youssef, Toyo Cetal? Sim, Júlio Camargo. Toyo Cetal também participava do processo de cartelização. Galvão Engenharia também? Galvão Engenharia, Ayrton participava. Andrade Gutierrez? Andrade Gutierrez participava também. Inicialmente eu não lembro o nome da pessoa anteriormente, depois foi Paulo Dalmaso. A IESA o senhor mencionou agora? IESA também participava. Lembra o nome da pessoa? Eu não estou lembrando o nome agora da pessoa. Está no depoimento aí do Ministério Público, mas agora eu não estou lembrando o nome da pessoa. E a Engevix? Gerson Almada. O senhor mencionou de passagem, mas para ficar claro, o senhor ocupava a diretoria de abastecimento. Perfeito. Vamos dizer, essa cartelização e esse pagamento desses 3% também era algo que existia nas outras diretorias? Sim. Perfeito. O senhor tem conhecimento se outros diretores, como o senhor, também recebiam valores? Dentro da área de serviço tinha o diretor Duque, que foi indicado na época pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, né? E ele tinha essa ligação com o João Vacari dentro desse processo do PT. Dentro da diretoria internacional era o Nestor Severo, que foi indicado por um político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB. Mas o senhor sabe se, por exemplo, o senhor Nestor Severo e o senhor Renato Duque, eles pessoalmente também recebiam valores? Bom, era conversar dentro da companhia e isso era claro que sim. Sim, a resposta é sim. Então esses 3% existiam nessas 3 diretorias, pelo menos? Correto. O processo há uma referência a diversos depósitos que teriam sido feitos por essas empreiteiras
em contas supostamente controladas pelo senhor Alberto Youssef. O senhor, na época dos fatos, o senhor tinha conhecimento desse procedimento? Não. A empresa, por exemplo, depositava numa conta controlada pelo senhor Alberto Youssef? Não, porque o que, vamos dizer, o processo, como se processava isso, eu não tinha conhecimento. Esse processo, como é que o Alberto Youssef trabalhava isso, eu não tinha conhecimento. Então, vamos dizer, ele repassava para mim os valores meus, repassava para os políticos os valores dos políticos. Mas eu não tenho detalhes dessa operacionalização. Aí só ele realmente que pode detalhar isso. Os valores que constam especificamente nessa denúncia, que são os depósitos efetuados pela essa empresa Sanco Sider, nessas contas MO Consultoria e GDF Investimentos, o senhor tinha conhecimento ao tempo dos fatos? Como é que eu conheci a empresa Sanco Sider? Como eu falei, me aposentei em abril de 2012 e por volta de novembro ou dezembro de 2012, numa reunião em São Paulo, na sede da GFD Investimentos aí, com o Alberto Youssef, ele me apresentou o seu Márcio Bonilho, que eu não conhecia quando trabalhava na Petrobras. Quando foi, desculpe? Novembro ou dezembro de 2012. Eu me aposentei em abril de 2012. Ele me apresentou o seu Márcio Bonilho nessa época. E qual o objetivo dessa apresentação? Como eu tinha criado uma empresa de consultoria e eu mantinha relação com várias outras empresas, não só na atividade de petróleo, porque o que a Sanco Sider fornece serve para fábrica de papel, para uma siderurgia, para qualquer tipo de empresa, que são tubos e conexões de modo geral. E aí o objetivo então do seu Márcio Bonilho era fechou um contrato comigo, existe um contrato fechado com a Costa Global, que se fosse, vamos dizer, se eu conseguisse novos clientes, eu teria uma participação, um percentual de 5%, que é de praxe em consultoria esse valor, sobre a venda que fosse realizada. E ele estava dentro do próprio contrato, eu teria um pagamento de R$10 mil mensais para poder operacionalizar esse trabalho todo, conversar com as pessoas, viajar, etc. Esse contrato foi assinado ou em dezembro ou em janeiro de 2013 e teve, eu acho que 3 ou 4 faturas pagas pelo seu Márcio Bonilho, então em torno de 30 ou 40 mil reais, e depois ele me ligou dizendo, Paulo, eu estou com dificuldade financeira de caixa, não vou poder conseguir o contrato. Mas se você tiver algum cliente que tenha sucesso, os 5% continua válido, eu não tenho mais como te pagar os 10 mil reais mensais, mas os 5% continua válido. Mas eu não consegui, naquele momento, nenhum cliente se interessou naquele tipo de compra para ele apresentar uma proposta, que seria a apresentação de proposta. Então eu não tive sucesso em apresentar nenhum cliente a ele. Mas nessa reunião, a primeira pergunta que eu fiz para ele, para o Márcio, foi o seguinte, Márcio, para qualquer cliente Petrobras, se você não tiver seu cadastro na companhia efetuado, você não vai ser nem chamado. Você tem cadastro? Ele falou, não, eu tenho cadastro. Segunda pergunta, você já fornece para alguém das empresas que trabalham para a Petrobras? Ele falou, já forneço para a Camargo Correia. Eu falei, não, então se fornece para a Camargo Correia já é um sinal verde que se pode também fornecer para outras empresas. Mas eu não tenho conhecimento de depósitos e detalhamento de pagamentos da Sanco Sider para GFD ou MO, eu não tenho conhecimento. Mas fiquei conhecendo então o senhor Márcio Bonilho em novembro ou dezembro de 2012, no escritório do Alberto Youssef. Então o senhor não tem conhecimento se esses pagamentos feitos pela Sanco Sider para MO e para GFD estavam, vamos dizer assim, inseridas dentro daquele procedimento de distribuição dinheiro do senhor Alberto Youssef? Não tenho conhecimento. Pelo que o senhor falou, o senhor não conhecia detalhes desse procedimento de distribuição? Não conhecia, não tinha esse detalhamento. Eu tinha o que eu sabia é que a parte para os políticos, o grupo político, parte tinha de despesas, depois outra parte, uma parte era para mim e uma parte para ele. Mas o detalhamento dessas operações eu nunca tive acesso e nunca perguntei para ele esse detalhamento. E como é que o senhor sabe, por exemplo, que as pessoas recebiam? Quais pessoas? Esses políticos, por exemplo, esses agentes públicos, que eles recebiam a parcela deles. Como é que o senhor tinha conhecimento sobre isso? Nós tínhamos reuniões com uma certa periodicidade com esse grupo político, né? E essa periodicidade, então, se comentava, recebemos isso, recebemos aquilo, etc. Na minha agenda, que foi apreendida na minha residência, tem uma tabela que foi detalhada junto ao Ministério Público,
e essa tabela revela vários valores de agentes políticos de vários partidos que foram relativos à eleição de 2010. Essa tabela eu copiei no escritório do Alberto numa reunião que eu tive lá com ele. O senhor celebrou esse acordo com o Ministério Público, já foi juntado aos autos, e o senhor faz referência a algum patrimônio? Primeiro, esses 23 milhões de dólares que o senhor teria em contas na Suíça, o senhor admitiu a existência desses valores? Perfeitamente. E como já assinei também um documento junto com o Ministério Público para a devolução integral desses valores. O senhor também admitiu a existência de uma conta no Royal Bank of Canada, em Caimã, isso? Perfeito. Também já assinado documento de devolução total do valor. Esses valores que o senhor tinha nessas contas eram provenientes de, vamos dizer, vantagens indevidas que o senhor recebeu? Perfeito. Por seu trabalho, em decorrência do seu trabalho como diretor na Petrobras? Certo. E o senhor também faz uma referência a uma lancha Costa Azul, em nome da empresa Sunset? Isto. E um terreno que o senhor teria adquirido em Mangaratiba? Isso. A lancha já foi também devolvida e esse terreno foi pago em valores aí pertencentes às minhas contas aí, valores legítimos, já foi pago também, o Ministério Público já coletou esses valores. Mas esse patrimônio o senhor adquiriu então com produto dessas vantagens devidas que o senhor recebeu? Esses dois patrimônios, sim. E esses valores que foram apreendidos na sua residência, que era 762 mil reais, cerca de 180 mil reais e mais 10 mil euros, qual que era a origem desses valores? A parte de euros e de dólar eram valores meus, né, dólar que eu tinha durante a vida toda guardado, e euros tinha 10 mil euros lá de uma viagem que eu fiz à Europa, tinha feito há pouco tempo. Os valores, era 700 e poucos mil reais, eram valores não corretos. Acho que por hora seriam essas as questões que eu tinha que colocar. Só mais uma última pergunta. Dos acusados desse processo, o senhor mencionou, o senhor conhece o senhor Alberto Youssef, evidentemente, não é? Sim, fui apresentado a ele pelo deputado Jajanene. O senhor mencionou também o senhor Bárcio Bonilho, as circunstâncias que o senhor conheceu ele. Perfeito. Dos demais acusados, eu tenho aqui os nomes de Murilo Tena Barros, o senhor chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer. Antônio Almeida de Silva. Também não. Esdra de Arantes Ferreira. Não. Leandro Meirelles. Leandro conheci na carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba. Leonardo Meirelles. Não conheci. Senhor Pedro Argésio. Agora eu tenho dúvida quem que está na carceragem, quero... Não, mas na carceragem... Um dos Meirelles que eu conheci. Não tem relevância. Na época dos fatos, não, né? Não. Pedro Argésio Júnior. Não conheci. E Valdomiro Oliveira. Também não. Certo. Então eu vou passar as perguntas do Ministério Público e eventualmente ao final eu faço mais algum questionamento. Perfeito. Voltando à ingerência que o senhor tinha na condição de diretor, né, nos procedimentos licitatórios e ao processo de cartelização, o senhor poderia nos explicar como que ocorria a nomeação das comissões de licitações nas obras de interesse da diretoria de abastecimento? Pois não. Dentro da área de diretoria de serviços, para cada licitação era feita uma comissão. E essa comissão era indicada normalmente pelo diretor da área de serviços. Então existe normalmente um coordenador, às vezes 2 ou 3 membros. E para as obras de refinaria, normalmente tinha um membro que era da diretoria de abastecimento, mas não era indicação minha, aí era grupo técnico que participava. Eu nunca indiquei nenhum membro para a comissão. Mas dentro de uma comissão dessa, quem manda na comissão é o coordenador. Então a posição do coordenador é que realmente prevalece. Mas as comissões todas eram indicadas pela diretoria de serviço. E o senhor tinha, a partir do processo de cartelização mencionado pelo senhor, em algumas oportunidades, o senhor incluía ou pedia para incluir empresas na comissão ou para excluir empresas do certame? Às vezes você tinha, vamos dizer, empresas, ocorreu, vamos dizer, de eu ter reuniões dentro da companhia, às vezes até reuniões com representantes de grupo político,
para inclusão de empresas em licitações. E aí sempre mencionava, só pode ser incluída essa empresa se ela tiver capacidade técnica, administrativa, financeira, etc., e a comissão aprovar, porque a comissão era autônoma nessa. Claro que uma solicitação de um diretor da Petrobras pesava, mas a comissão podia chegar à conclusão que essa empresa não podia entrar naquele certame licitatório. Então, às vezes, a gente teve esse pedido de colocação de empresas, como também de empresas de menor porte, como nós tivemos uma fase, Vossa Excelência, que nós começamos a colocar empresas de menor porte para poder quebrar um pouco esse cartel. Parece até um pouco de demagogia falar isso, mas é verdade, foi feito isso. E essas empresas de menor porte, então, tivemos muita dificuldade para incluí-las. E numa dessas reuniões que eu tive com as empresas do cartel, isso já mencionei anteriormente, a palavra que me falaram foi essa: você vai quebrar a cara, porque essas empresas não vão dar conta do trabalho que tá sendo colocado a elas. E realmente algumas empresas faliram. Algumas dessas empresas faliram, não deram conta, outras foram para frente, mas houveram alguns casos de solicitação minha para inclusão de empresas fora do cartel e em empresas para aumentar a concorrência. A resposta é sim. Então, para que a empresa do cartel, a empresa combinada, pudesse vencer o certame, era imprescindível que só participassem daqueles certames pessoas do cartel, seria isso? Agora, às vezes, participaram empresas que não eram do cartel e ganharam a licitação. Isso deixava as empresas do cartel muito zangadas, né? Mas ocorreu esses fatos, de ter empresas que ganharam a licitação que não eram do cartel. Isso aconteceu. Tem vários casos desses. O senhor falou da margem de referência dos contratos, que seria entre menos 15% e mais 20% do valor levantado pela Petrobras. Isso. As empresas tinham conhecimento de antemão sobre esse valor de referência, a partir do senhor, a partir do Alberto Youssef? Não tinham, porque a comissão que fazia o orçamento básico era uma comissão direto à área de serviço, e todas as informações que eu tenho, essa comissão, esse grupo era muito fechado e muito correto. Eu nunca tive nenhuma referência de ter vazamento de informações. E mesmo o diretor qualquer diretor da Petrobras ou o presidente da Petrobras, se solicitasse essa comissão a ter o preço antecipado, a resposta não ia ser positiva, porque eles não iam dar. E isso seria até depois dentro da companhia comentado e ia gerar um desgaste interno dentro da companhia. Então essa comissão tinha autonomia para fazer o orçamento era feito e era trancado lá a 7 chaves dentro da área da comissão. Agora, as fontes de referência, para fazer o que a Petrobras usa, ou fazer o que as empresas usam, praticamente é a mesma. Quanto que custa o metro cúbico de concreto colocado em tal lugar, quanto que custa a tonelada de tubo de 10 polegadas, quanto que custa válvulas de X polegadas, de 150 libras, 300 libras, 600 libras. Então, a referência praticamente é a mesma. O que a Petrobras nunca teve e não tem condição de saber é praticamente o BDI, quanto que a empresa vai ter seus custos indiretos, qual é a margem que ela quer para aquele contrato. Aí isso é contrato a contrato. Então a Petrobras estima esse valor. Mas a referência de levantamento de dados é praticamente a mesma, seja a Petrobras ou seja qualquer empresa que vai fazer uma obra para a Petrobras. Então, a empresa que for selecionada pelo cartel para vencer um determinado certame, é possível mencionar que ela arbitrava o seu preço próximo aos mais 20%, via de regra, e as outras com valores um pouco superiores? Se fizer um levantamento completo na Petrobras dos últimos 10 anos, tem muita variação nisso, porque em alguns contratos vamos dizer, o orçamento era muito exíguo, muito curto o orçamento. Então você pode encontrar valores na faixa de 10%, às vezes até valores menores que 10%. Dependendo também do mercado, da situação de mercado. Se as empresas estavam com pouco serviço naquele momento, elas baixavam até o seu lucro para poder não ficar parada. Vamos dizer, acabou uma grande obra aqui no terminal local. Ocorreu uma licitação aqui, nesse momento, numa outra obra. Se ela não alocar esse pessoal, ela vai ter que dispensar esse pessoal todo. Então, ocorreram muitas vezes da empresa até reduzir o seu ganho para não ficar parada. Mas
vamos dizer, se falar valores médios, possivelmente fique na faixa de 15% para cima, possivelmente. Mas seria teria que ser solicitado para a Petrobras um histórico disso, eu não tenho como afirmar aqui com exatidão. O senhor mencionou de também uma etapa quando a empresa fornecia um preço superior a 20% de uma etapa de renegociação. Perfeito. Nessa etapa de renegociação participavam as outras empresas que ofereceram um preço um pouco maior do que... Não. Apenas aquela empresa. Então, a melhor proposta foi 22% a mais que o orçamento básico. Então, o que a empresa normalmente faz? Chama aquela empresa que deu os 22% e tenta negociar a exaustão para reduzir aquele valor para 18%, 15%, alguma coisa nesse sentido. Mas chama uma empresa só, a que deu o menor valor. Se ela chega à conclusão que não pode abaixar nada dos 22%, várias licitações da Petrobras foram canceladas e abre um novo processo licitatório. Claro que tem problema isso, porque no mínimo quase 4, 6 meses à frente você vai perder de prazo no projeto. Mas já ocorreram vários fatos nessa linha. E em relação aos aditivos contratuais, uma vez já adjudicado objeto do certame, existia esse repasse de 1% que o senhor mencionou, 3% na verdade, também em relação aos aditivos? Sim. A Petrobras ela tinha duas escolhas para fazer em relação aos projetos. Concluir o projeto todo, e isso ia demorar muito tempo, ou entregar o projeto básico para as companhias para executarem depois do detalhamento. Normalmente a Petrobras entrega o projeto básico, a empresa detalha. Então você não tem, às vezes, exatidão do projeto completo quando se faz a licitação. Se você prevê naquele contrato, por exemplo, gastar 10 mil metros cúbicos de concreto e se gastou 15 mil, vai ter que ter um aditivo de 5 mil metros cúbicos de concreto a mais, medido e a ser pago. E isso tudo, então, o valor do contrato sobe. Então, eu dei o exemplo do concreto, mas vale para qualquer outro item de uma planilha de preço de um contrato desse. E lembrar que um contrato desse são milhares de itens. Então, a resposta é sim. E esses repasses em aditivos também eram operacionalizados pelo Janene e pelo Alberto Youssef? O que fosse do PP, sim. Especificamente sobre o consórcio nacional Camargo Corrêa e a obra da refinaria de Abreu e Lima, o senhor pode mencionar que a construtora Camargo Corrêa participou desse cartel e efetuou esses repasses? Sim. Sim. Nós temos aqui uma planilha que foi apreendida no escritório, relacionando contratos da Costa Global. Ela está nos autos 50, 14, 901, 92, 2014, 404, 7000, evento 42, o anexo 8. Ela menciona um contrato que teria sido firmado entre a Costa Global e a construtora Comércio Camargo Corrêa no valor de R$100 mil mensais por 30 meses. Esse contrato, especificamente, ele foi um contrato que visou o recebimento de propinas pelo senhor após a saída da diretoria de abastecimento? Sim. Com exceção de uma consultoria que eu prestei a Camargo Corrêa, que eu avalio alguma coisa como R$100 mil, o restante, a resposta é sim. Existe também um outro contrato que relaciona a construtora Camargo Corrêa, de número 10 dessa planilha, que foi celebrado um pouco antes, no valor de R$6 mil por 12 meses. Seria esse que o senhor se refere? Não, fora teve este de consultoria, que é um valor muito pequeno, mas daquele de 3 milhões, aproximadamente 100 milhões foi... 100 milhões. De 3 milhões, aproximadamente 100 mil foi trabalho realizado. E desse valor de 3 milhões, o senhor pode dizer se parte desse valor adveio de recursos recebidos pela Camargo Corrêa na obra da refinaria Abreu e Lima? Eu não posso garantir que seja só Abreu e Lima, porque a Camargo Corrêa prestou serviço a várias outras obras da Petrobras. Eu não tenho como dar essa resposta, porque essa informação eu não tenho. Vou reformular ela, então. O senhor, esse cálculo do percentual que era devido ao senhor depois da saída da diretoria de abastecimento, ele foi efetuado de acordo com as obras que ainda estavam em andamento, seria isso? Vamos pegar o exemplo específico aí da Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa estava executando o serviço dentro da refinaria Abreu e Lima. Quando eu saí da Petrobras em abril de 2012, a refinaria Abreu e Lima estava com cerca de 30% realizado. 70% foi realizado depois da minha saída de lá. Obviamente que após eu sair da Petrobras, ninguém mais, ou não houve mais aporte nenhum para mim, vamos dizer, de abril de 2012 para frente, em relação a coisas que estavam sendo realizadas
daquela data para frente. Esses depósitos são coisas que foram realizadas para trás. Então eram pendências não realizadas até abril de 2012. Não teve depois de abril de 2012, eu não era mais diretor, a Camargo Correia, qualquer empresa, não ia fazer nenhum repasse para mim se eu não era mais diretor da companhia. Então todos esses repasses eram referentes a serviços realizados anteriores a abril de 2012. E o cálculo desse repasse era efetuado, de acordo com o que o senhor falou, tão logo a empreiteira recebia o pagamento da Petrobras. Era deduzido 1% e distribuído na forma que o senhor explicitou, seria isso? Perfeito. Normalmente 10 dias, uma semana, aproximadamente. Esse valor de 3 milhões eram referentes a pagamentos que tinham sido efetuados a Camargo Correia antes da sua saída da diretoria de abastecimento, mas que ainda não haviam sido repassados ao senhor. Perfeito. O senhor sabe dizer se esse pagamento de 3 milhões foi efetuado, até quando, integralmente ou parcialmente? Já foi efetuado, foi feito integral. Até final de 2013, ainda tinha uma pendência e foi quitado em final de 2013. Houve um adiantamento, então, porque a previsão era de 30 meses. Houve um adiantamento. Perfeito. Sobre o cartel, as empresas cartelizadas que o senhor mencionou também reuniões periódicas. O senhor participava dessas reuniões? Não. Nunca participei. O Alberto Youssef, o senhor tem conhecimento se ele participava dessas reuniões? Acredito que não tenho conhecimento que ele participava, mas acredito que não participava. O objeto específico dessas reuniões era definir quem iria vencer determinadas obras da Petrobras, seria isso? Sim, não só da Petrobras, mas das obras do Brasil todo. E como que essa informação de quem iria vencer chegava ao senhor e ao Alberto Youssef? Não chegava, só sabíamos disso quando era feita a licitação. Não tinha essa informação prévia. Eu nunca tive. Só quando a licitação era realizada. O senhor mencionou, especificamente sobre a empresa Sanco Sider, o senhor mencionou que veio a conhecer o senhor Márcio Bonilho em 2013? 2012? Não, 2012, novembro ou dezembro de 2012, numa reunião lá no escritório do Alberto Youssef, São Paulo. Sem prejuízo a conhecer o sócio, Márcio Bonilho, o senhor havia em algum momento anterior solicitado que essa empresa fosse cadastrada perante a Petrobras? Nem conhecia essa empresa. Não, a resposta é não. Nunca conheci, essa empresa não era do meu conhecimento. Eu não conhecia a Sanco Sider antes dessa apresentação que o Alberto me fez lá no escritório de São Paulo. Foram levantadas algumas, no laudo recentemente juntado pela Polícia Federal, foram levantadas algumas inconsistências no cadastramento, né, da Sanco Sider no CRCC. Correto. O senhor saberia dizer a razão disso, se alguém teria interferido, talvez de uma outra pasta de serviço? O senhor não tomou conhecimento disso? Não. A parte de cadastramento toda da Petrobras, quer seja para a empresa prestadora de serviço, quer seja para a empresa fornecedor de produto, né, o Sanco Sider, a maior parte é fornecedor de produto, é feita através de uma área de cadastramento, que é o CRCC, que você acabou de mencionar. Essa área de CRCC pertence à diretoria de serviços. Então, vamos dizer, a minha área, ou a área de exploração e produção, a área de gás natural, não participava e não participa desse processo. Esse é um processo que é conduzido integralmente pela diretoria de serviço. Então, se teve alguma inconsistência, algum erro, alguma coisa, compete à diretoria de serviço explicar esse fato. Só antes de prosseguir, nós vamos interromper aqui a gravação por causa do tamanho do arquivo. Então, nessa ação penal 502.6212, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, continuidade das perguntas do Ministério Público. Obrigado, senhor. O senhor referiu a construtora Camargo Correia do diretor Eduardo Leite. Seria ele o contato do senhor na construtora para esses fins de repasse? Eu conheci outras pessoas da Camargo Correia, mas a pessoa que eu tinha mais contato, vamos dizer assim, tive mais reuniões, foi com o Eduardo Leite. Tinha também o presidente lá da companhia, que era o Dalton, que eu participei de algumas reuniões com ele, mas esse tipo de contato era direto com o Eduardo Leite. O senhor debatia abertamente sobre esses repasses? Não, com ele? Não.
Eu tive várias reuniões com ele, mas muitas reuniões mais do lado técnico. Essa parte operacional eu não chegava a discutir nem com ele, nem com nenhum outro diretor ou presidente de qualquer outra companhia. Quem discutia isso com ele seria... Ou José Janene ou Alberto Youssef. Ou com outras pessoas dentro da companhia, não necessariamente só com essa pessoa, né, possivelmente. O senhor sabe dizer se ele é conhecido pelo apelido de Leitoso? Eu não sabia disso. Soube depois pela imprensa, aí, algumas informações que saíram pela imprensa, mas não tinha essa informação. Sobre a empresa GFD, o senhor soube de repasses de empreiteiras para a GFD, inclusive no interesse da obra de Abreu e Lima? Não tinha conhecimento desse assunto. E o senhor saberia dizer se o recurso que foi utilizado para a compra do veículo Range Rover, de que contrato ele adveio? Não, porque esses valores todos, vamos dizer, eram valores que somavam uma quantidade X, mas eu não teria como saber se veio de A, de B ou de C, contrato A, B ou C, não teria como saber. Eu não sei responder essa pergunta. O senhor sabe como ele foi adquirido? Se diretamente pelo Alberto Youssef, por intermediários, em dinheiro, depósito? Também não sei, porque o meu contato foi só com o Alberto nesse processo. Eu não tive mais contato com ninguém, a não ser com o Alberto e com o gerente lá da agência. Eu não tive contato com nenhuma outra pessoa a respeito desse tema. Seria isso. Tem alguma indagação? Daí só no microfone. Sr. Paulo, em relação, o senhor ocupou a função de conselheiro presidente do conselho de administração também da companhia, da Abreu e Lima? Sim. Cabia o senhor fazendo como presidente do conselho de administração? Na realidade, a refinaria Abreu e Lima S.A., ela foi criada visando a possibilidade da PDVSA entrar dentro da refinaria. Então foi criada uma empresa chamada Refinaria Abreu e Lima S.A., onde a PDVSA teria condição de participar até 40% desse empreendimento. Nós tivemos N reuniões com a PDVSA no Brasil, na Venezuela, a nível de governo, né, na época presidente Lula, presidente Chaves, depois presidente Dilma, etc. E nunca se viabilizou a entrada da PDVSA na refinaria. Tanto que depois que eu saí da companhia, acho que talvez um pouco mais de um ano atrás, a Petrobras incorporou essa refinaria dentro dos ativos da Petrobras, descartou de vez a possibilidade da PDVSA participar. Então esse conselho da Abreu e Lima, na realidade, era um conselho formal, porque era pela legislação, teria que ter esse conselho. Mas todos os contratos da Abreu e Lima foram aprovados na diretoria da Petrobras. Então, fazia o formalismo da Abreu e Lima, desse aí, processo legal, que era Abreu e Lima S.A., uma S.A., mas como a PDVSA não entrou, então todo o processo era aprovado na diretoria da holding, da Petrobras. Entendi. E em relação aos contratos de Abreu e Lima, cabia ao senhor a fiscalização dos aspectos técnicos dos projetos? Não. Como é que funciona o que eu vou mencionar agora? Vale tanto para a área de refino, como vale para a área de gás e energia, quanto vale para a área de exploração e produção. Essas áreas, abastecimento, exploração e produção e gás e energia, são chamadas na indústria área de negócios, áreas fins, melhor dizendo, da companhia, né? E tem as áreas intermediárias, ou área de suporte. A área de serviço é uma área de suporte. Então, por exemplo, projetos. Quer seja de uma refinaria, quer seja de uma plataforma, quem faz o projeto básico da Petrobras é o Centro de Pesquisa da Petrobras, o CEMPES, fica nele Fundão, lá no Rio de Janeiro. O CEMPES era ligado à área de serviço. Quem faz a contratação desses projetos todos é a área de serviço, tanto para a área de exploração e produção, quanto a área de refino, área de gás e energia, etc. As áreas fins, elas têm orçamento. Então, o orçamento é aprovado pelo Conselho de Administração, que no ano de 2014 a área de abastecimento tem X bilhões para gastar, a área de IP tem Y e assim por diante. As áreas fins contratam a área de serviço para prestar esse serviço,
de contratação, de fiscalização da obra. Então, os fiscais da obra não são da área de abastecimento, não são da área de exploração e produção, são da área de serviço. Até entrega chave na mão. Então, a área de serviço entrega, faz o projeto, faz a execução da licitação, executa a obra, chave na mão. Então, é dessa maneira que a Petrobras funciona. Mas qual que era a atribuição da sua diretoria, do seu cargo, em relação a esse contrato especificamente, objetivamente? O que era a Refinaria Abreu e Lima? O que eu participava? Primeiro, obviamente que tinha técnico meu que acompanhava o projeto, né? Embora fosse feito no SEMPS, os técnicos acompanhavam o projeto. Na licitação, possivelmente tinha um membro da comissão de licitação que era da área de abastecimento. Na fiscalização, a fiscalização era da área de serviço, que fazia a medição e fazia o pagamento e fazia o aditivo. Mas o meu pessoal acompanhava por quê? Porque o orçamento era meu. Entendi. Então, o acompanhamento que nós tínhamos era em relação à parte orçamentária. Muito orçamentária. Em relação a propriamente MO Consultoria, o senhor falou que não tinha conhecimento da empresa. Não. Mas o senhor tinha conhecimento que o Alberto Youssef utilizava de empresas para emitir nota fiscal para circular o dinheiro da propina. O que eu conhecia lá do Alberto Youssef era a GFD, que eu tive algumas vezes lá, né? E sabia que ele tinha uma rede de hotéis, hotel em Londrina, hotel em Aparecida do Norte, hotel lá na Bahia, e sabia que tinha também participação numa empresa de turismo, que era a Marsans. Mas esse detalhamento de como ele fazia as operações, ele nunca me falou e eu nunca perguntei para ele. Sabia que tinha um valor para notas fiscais, o senhor mencionou. Não, sim. Que é para isso, mais ou menos, para pagar. Imaginava isso, mas eu não tinha conhecimento. Como operacionalizava, não. A função operacional cabia ao Alberto Youssef. Correto. Eu não tinha conhecimento de detalhamentos dessa operação. Em relação a um documento apreendido em sua residência, inclusive mencionado a denúncia, tem uma planilha que consta a rúbrica entrada, primo, entre outras coisas. Queria que o senhor desse uma olhada. Foram valores que o Alberto Youssef me mandou. Qual é a página da denúncia, doutor? Qual que é a página? 13. Página 13. Esses valores, quando o senhor ainda era da Petrobras, né? Isso aí antes de 2000. Não, está aqui, 17 de 12 já tinha saído. Eu saí da Petrobras no mês de abril de 12. Eram valores atrasados, seria. Valores atrasados. Tá. Em relação à folha 14 da denúncia, é mencionada aqui uma outra planilha apreendida na sua agenda, que tem o nome das empreiteiras, né? Queria que o senhor desse uma olhada e me explicasse. Não, tem a menção só, a questão da Toyo Cetal, do... Na hora de rodapé, é isso? Aí é outra coisa. Folha 14, acho que a nota de rodapé, que é a referência do Ministério Público. Não, tá no meio da folha 14. No meio? Tá. Isso, em relação a uma planilha que faz menção Toyo Cetal, tá, já conversei com o candidato. O que significa essa planilha? Isso aqui teve um candidato ao governo do Rio de Janeiro que me procurou. Eu já tinha saído da Petrobras, só que foi agora início do ano de 2014. O objetivo é que eu preparasse para ele programa de governo na área de energia e infraestrutura de um modo geral. E eu participei de, acho que umas 3 reuniões com esse candidato, lá do Rio de Janeiro, como outras pessoas também participaram, e foi listada uma série de empresas que podiam contribuir com a campanha para o cargo político que ele estava concorrendo. E essa planilha, então, foi encontrada na minha casa. Essas contribuições de campanha para... Não, ele me contratou para fazer o programa de energia e infraestrutura de um modo geral do governo. Listou uma série de empresas, algumas que eu tinha contato, outras não. Por exemplo, Hope, RH, eu nunca tive contato com esse pessoal, nem sei quem são essas pessoas. Mendes Júnior conheço, o TC conheço, Constran, nunca tive contato com Constran. Engevix conheço, IESA conheço, Toyo Cetal conheço. E foi solicitado que houvesse a possibilidade dessas empresas participarem da campanha
E me foi dito naquele momento pelo candidato, isso foi, posso Certo, mas colocar. é só uma questão, isso não é objeto, né, só doutor? pontual, Por que só- nós estamos ok. tratando disso? Não, tudo bem. Em relação... Então, era isso, era uma Tá. candidatura para o Rio de Janeiro. Ok. E pessoa de João Cláudio Genu, o senhor conhecia? Conhecia como assessor parlamentar do Janene, que foi depois incluído no projeto todo lá do Mensalão, e aí ele se ausentou aí do mercado, ficou fora do mercado devido a que ele ser réu do Mensalão. Sem mais perguntas, excelência. Defesa do senhor Paulo quer fazer perguntas primeiro ou quer falar no final, doutor? No final. Então, dos outros presentes na mesa, tem perguntas? Posso virar? Eu prefiro que o senhor Não? responda olhando para Tá frente bom. mesmo. O senhor não precisa virar ouvidos. Tá. Pela defesa dos réus Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra Arantes e Pedro Argesto Júnior. Quando o senhor foi guindado a essa função de diretor da Petrobras, o senhor foi guindado por suas competências técnicas ou porque já se sabia que o senhor estava propenso a participar, eventualmente, de corrupção dentro da empresa? O Conselho de Administração da Petrobras, ela examina a sua competência técnica, e eu, nos 27 anos de companhia, antes de exercer a diretoria de abastecimento, todos os cargos que eu exerci dentro da companhia foi especificamente por competência técnica. Então eu fui principal gerente da maior unidade de produção da Bacia de Campos, né, de 1990 a 95, por exclusiva competência técnica. Como eu mencionei aqui, para chegar à diretoria da Petrobras não basta competência técnica. Se não tiver a indicação política, não chega. Então, o objetivo sempre do Conselho é olhar a capacidade técnica e a indicação política que dá suporte àquela indicação. Antes de o senhor ser convidado para ocupar essa diretoria, houve um contato prévio com o senhor por parte de algum político, sem relatar evidentemente o nome? Sim, dos políticos do PP, sim. E eles, de alguma forma, lhe disseram que o senhor precisava contribuir com o partido, ou eles simplesmente lhe disseram que o senhor assumiu uma diretoria e fazer um trabalho sério, honesto? O objetivo foi dito que, obviamente, que o partido tinha interesses. Eu mencionei, desde que eu analise e veja que é possível ter essa participação, sim. Se eu achar que não, não. Mas é óbvio que nenhum partido indicou nenhum diretor da Petrobras só pela capacitação técnica dele. E já existia, antes do senhor assumir essa diretoria, um histórico de outras diretorias que participavam nessa divisão de valores? Eu não sei se ficou claro isso. Eu não posso te confirmar, porque antes de que eu assumi a diretoria em abril de 2004, eu não posso te confirmar, porque antes eu não participava da diretoria, eu não tenho como eu responder a sua pergunta. Na sua colaboração premiada, o senhor relatou todas as eventuais contas fora do país na qual o senhor depositava recursos que recebia por meio das propinas? Todas. Tem alguma pessoa que não seja diretamente ligada à sua família ou ao senhor que tenha sido relacionada? Não. O senhor conhece um cidadão chamado Lúcio Bolonha Funaro? Não. Não conhece? Estou satisfeito, senhor. Eu vou pedir para declinarem sempre a defesa do acusado específico. Pela defesa de Valdomiro de Oliveira, tudo bem, Sr. Paulo Roberto? Tudo bem. Essa denúncia aqui do processo qual o senhor é acusado, ela narra uma movimentação financeira entre as empresas supostamente controladas pelo Alberto Youssef, que serviriam para, em tese, lavar dinheiro fruto de corrupção e peculato nas obras da refinaria Abreu e Lima. Pelo que o senhor disse hoje, no seu depoimento, é correto afirmar que essa movimentação, na verdade, era necessária para que se efetivasse esses 3% que o senhor comentou que já era previamente agendado? Eu acredito que sim. Então,
essa movimentação toda era para poder concretizar os 3%, sendo 1% para PT, 2% para PT. Só que eu não tenho detalhamento de como é que se processava isso em termos do 2% do PT. Esse detalhamento eu não tenho. Mas o senhor sabe que a movimentação toda tinha uma finalidade específica de concretizar esse valor que era previamente agendado. Sim. É correto dizer que não haveria início de obras no caso da refinaria Abreu e Lima se não houvesse esse ajuste prévio dos 3%? Não haveria início de execução? Não, como mencionei aqui, a refinaria Abreu e Lima tem dezenas de contratos e um grande número desses contratos não tem empresas que participavam do cartel. Então você tem vários serviços lá que foram feitos por outras empresas que não tinham participação do cartel. São só contratos relativos ao cartel, isso o senhor mencionou, né? Exatamente. Então eu só posso falar sobre isso dos contratos das empresas que participavam do cartel. Nem todas as empresas, e como falei, se pegar os contratos da Abreu e Lima, são talvez mais de 50 contratos, e várias empresas não tinham participação no cartel. Tá certo. E o destino, após o repasse aos partidos, quem eram as pessoas? Não, daí, doutora, entra aquela questão, né, que nós acabamos de conversar. Mencionar. Porque faz parte dessa eleição. Sim, mas eu acabei de mencionar que isso é competência do Supremo Tribunal Federal. Mas aí a gente vai fragmentar o depoimento dele? Não, veja bem, isso o juízo já definiu que vai ser objeto de apuração pelo Supremo Tribunal Federal, não vai ser objeto dessa audiência. Então está Exerceu contraditório, excelência, se eu não sei. Doutora, está indeferida essa pergunta, eu tenho que explicar de novo. Então, está consignado, né? Está gravado. Desses repasses que o senhor recebia após ter saído da Petrobras, algum valor que o senhor recebeu, o senhor repassou a algum político? Não. Satisfação. Outros da mesa têm perguntas? Pelo réu Márcio Bonino. Daí, doutor, só no microfone daí, por gentileza, tem que se aproximar da mesa. Não há pergunta. Tá, certo. Boa tarde. Paulo, eu tenho umas perguntas pelo Alberto Chefe. Pois não. Vou iniciar, depois meu colega vai complementar. Se o senhor puder esclarecer, essa denúncia trata especificamente de uma questão, ela inicia dizendo aqui que havia um grupo que se organizou para praticar crimes na Petrobras, ou seja, superfaturamento de obras. Então, você bem objetivo em relação à denúncia. Primeiro, com relação ao Alberto Chefe, o senhor disse que ele começou a participar a partir do ano de 2008. Isso. 2008. Eu não conheci ele um pouco antes, mas até o início de 2008, o José Janene que comandava o processo. Ou seja, o Alberto Chefe, então, esse processo vamos dizer assim, um acerto entre as empreiteiras e a Petrobras, não iniciou com o Alberto Chefe. Ele não teve poder nenhum para iniciar esse processo. Mas o processo foi iniciado pelo Zé Janene. Pelo Zé Janene. Tá? O Alberto Chefe tinha a função exclusivamente de operacionalizar a entrega de valores? Como detalhar só qual era a função dele. Muito bem. Fechava-se um contrato, né, de uma empresa de cartel. Tinha essa relação de 1% para o PP. A empresa era a empresa X. Então, o Alberto Youssef ia lá conversar com algumas pessoas dessa empresa. Não posso precisar se é a nível de diretor ou de presidente ou um gerente financeiro, isso eu não tenho como te precisar. Ele conversava com essa pessoa e fazia, então, essa operacionalização para o repasse para os agentes políticos. Ou seja, após já estar definido, não foi ele quem definiu o contrato e não era quem definiu o percentual também que se estabelecia de propina aos agentes públicos. Não, o agente público já tinha dentro do 1% definido que era 60%. 60%. Ok. Então, as indicações dentro dessas empreiteiras partiam de quem? Não entendi a sua pergunta, As desculpa. indicações, Eu vou reformular.
O senhor disse que ele procurava pessoas nas empreiteiras para conversar para pegar o dinheiro, não é isso? Correto. O que indicava essas pessoas das empreiteiras para o Roberto? Procure fulano que ele vai fazer isso. Como é que era feito esse mecanismo? Isso eu não sei. Não sabe? Não sei o que lhe dizer. Possivelmente através de um diretor que tinha contato, e aí esse diretor não executava diretamente esse processo, ele indicava alguém para executar o processo. Mas esse detalhamento, eu não acredito que seja político que tenha sido feito, que se faria isso. Eu acho que alguém dentro da empresa. Dentro da empresa, mas eu não posso, eu não tenho, esse detalhamento eu não tenho. As empresas sabiam que esse dinheiro que estava sendo pago também ia para o agente público. Sim. Eles tinham convicção de que esse dinheiro ia financiar políticos e campanhas políticas. Certamente. Sim, a resposta é sim. Ou seja, esse esquema, me perdoa a expressão, mas já foi usado aqui, de propina, era também usado para financiar políticos brasileiros e o esquema de campanha de políticos. A resposta é sim. Em 2010, o senhor disse que esse esquema financiou campanhas políticas. Sim. Várias campanhas? Várias. Inclusive majoritárias? Não, aí não vamos entrar nessa questão, doutor, né? Nós estamos... Não, aí... Não disse a campanha, doutor, não disse de quem. Doutor, dá indeferir da questão, doutor. Eu concordo com ela que esse sistema acaba prejudicando um pouco, principalmente o meu cliente. Bem, mas o seu cliente é um político ou é o senhor Roberto Youssef? A partir do momento que ele tem... Está indeferido, doutor. Essa defesa de competência é complicada, excelência. Bem, não fui eu que criei, doutor, essa competência. Enfim, vamos continuar. O senhor confirma que houve, então, um superfaturamento na obra da Hebreu Lima? Eu confirmo que, além do BDI, né, que as empresas colocam, que são os seus custos indiretos, mais o seu lucro, essas do cartel, vou repetir de novo aqui, não são todas as empresas, são empresas do cartel, colocaram, em média, esse percentual a mais para poder atender interesses políticos. O senhor Roberto Youssef é tido como um doleiro nos autos aqui. Ele abriu alguma conta para o senhor ou só entregava os valores? Só entregar os valores. Alguma vez ele participou de alguma manobra que fizesse ocultar o seu dinheiro? Não. Nunca fez isso? Não. A função dele era pegar o dinheiro e entregar? Era. Mero repasse? Era. Então essas contas que estão lá fora não foi ele que abriu? Não. Certo. Eu estou satisfeito, senhor. A defesa do próprio acusado tem questões? Doutor, tem questões? Alguma colocação sua? Não, sem perguntas. Eu posso fazer mais? Só fazer um esclarecimento. Pela defesa de Márcio Bonilho, foi questionado pelo colega que as empresas tinham conhecimento acerca desses repasses para fins de patrocínio de partidos, de políticos. Quando você menciona as empresas, são as construtoras. As empresas do cartel. As empresas do cartel. Não, quero ficar muito claro. Então me desculpe que eu não entendi. Certo. Mais alguma questão? Eu queria saber do interrogado se os editais de licitações eram dirigidos especificamente a algumas construtoras, se eram os funcionários das construtoras que montavam os editais das concorrências? Não, quem faz isso é a Petrobras. Então a diretoria de serviço, através da comissão de licitação, ia no cadastro, escolhia as empresas de acordo com a complexidade da obra, de acordo com o valor da obra aproximado, que já se tinha ideia, etc. Separava as empresas. Então quem fazia tudo isso era a comissão de licitação interna da companhia, da Petrobras. Uns esclarecimentos adicionais do juízo. O senhor mencionou esse pagamento desses 3% por esse cartel de empresas, mas qual que era a motivação desse pagamento? O que elas ganhavam? Por que elas faziam esses pagamentos? Essas empresas, Excelência, eles tinham interesses não só dentro da Petrobras, mas em vários outros órgãos de governo, né? Vários órgãos de governo, a nível de ministérios ou a nível de secretarias, etc., composta por elementos dos partidos. Então, vamos dizer, se ela deixasse de contribuir com determinado partido naquele momento, isso ia refletir em outras obras a nível de governo que os partidos não iam olhar isso com muito bons olhos.
Então, vamos dizer, esse seria um interesse mútuo dos partidos, dos políticos e das empresas, porque não visava só a Petrobras, visava hidrovias, ferrovias, rodovias, hidrelétricas, etc, etc. Mas também teria por alguma motivação, vamos dizer, impedir que a Petrobras quebrasse esse cartel, tomasse alguma providência em relação a isso? A Petrobras até que tentou, mas o número de empresas grandes no Brasil é muito pequeno. Uhum. Né? Então, vamos dizer, como eu falei, eu coloquei em algumas licitações, algumas empresas de menor porte, fui taxado naquele momento lá de doido por alguma dessas empresas do cartel, que eu ia quebrar minha cara, essa foi a palavra que foi usada, eu ia quebrar minha cara, porque as empresas não iam dar conta do serviço. E algumas realmente faliram, várias empresas faliram, como Santa Bárbara, como a IT, como Tenace, empresas quebraram nos contratos com a Petrobras. Outras foram para frente. Uhum. Né? Então, vamos dizer, agora não tinha interesse nenhum dessas empresas abrir para outras empresas, porque iam perder, vamos dizer, um nicho de mercado que já tinham na mão deles, né? E se essas empresas não concordassem em pagar essa vantagem, esses valores, tinha alguma consequência? Bom, não... Alguma delas alguma vez, vamos dizer, se acusou a fazer esse pagamento? Nunca. Houveram alguns atrasos, mas deixar de pagar, nunca tive conhecimento que deixar de pagar, devido a esses interesses maiores a nível de Brasil. O senhor mencionou de passagem, eu acho que eu não havia indagado, a Mendes Júnior também participava desse cartel? Sim. E com quem que o senhor tratava na Mendes Júnior? Eu falei lá no Ministério Público o nome da pessoa agora, Sérgio Mendes. Essa cartelização em obras funcionava em toda, praticamente, não era só na refinaria Abreu e Lima, funcionava em outras obras também na Petrobras? Da Petrobras e fora da Petrobras. Na Repara, aqui no Paraná, houve isso também? Houve. Como deve ter ocorrido também em Angra 3, como deve ter ocorrido na construção de hidrelétricas lá no norte do país, como deve ter ocorrido em rodovias. Pelo que eu entendi, o senhor recebia, vamos dizer, a vantagem que vinha para o senhor fazia parte de um pacote maior. O senhor não sabia especificamente, eu estou recebendo isso por conta da Abreu Lima, ou estou recebendo por causa da Repar? Não, esse controle eu não tinha esse controle. Não tinha, nunca tive. E o senhor sabe se o senhor Alberto Seff tinha esse controle? Acredito que sim. E o Janene possivelmente sim. O senhor gostaria de falar algo ao final do seu depoimento? Ainda? Algum esclarecimento, alguma questão? Doutor, o senhor não esclareceu qual a consequência que haveria para as empreiteiras se elas não pagassem, não explicou. Acho que explicou, né, doutor? Ficou claro, o senhor já... Posso repetir? Pode repetir, então? Posso. Bom, primeiro que essas empresas tinham interesse em outros ministérios capitaneados por partidos. E como eu falei, essas empresas são as mesmas que participam de várias outras obras a nível de Brasil, quer sejam ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, usinas de hidrelétrica, etc. Saneamento básico, Minha Casa Minha Vida, ou seja, todos os programas a nível de governo, nos ministérios, têm políticos de partidos. Se você cria um problema de um lado, pode-se criar um problema do outro. Então, no meu tempo lá, eu não lembro de ter nenhuma empresa ter deixado de pagar. Houveram alguns atrasos, né, empresas do cartel, mas deixar de pagar, nunca deixaram. Só posso complementar? Se as empreiteiras não pagassem, elas certamente seriam prejudicadas por não pagar, é isso? Não, o que a Petrobras ia fazer de prejuízo para elas? Atrasar uma medição? Alguma coisa nesse sentido? Conjectura. Né? Mas eu acho que é mais a nível de outras atividades. Certo. Né? E a vantagem também para elas era a questão que elas podiam, vamos dizer, acertar o lucro delas, então, pelo cartel. Sim, certo. Porque prejudicando uma concorrência real, então, uma licitação real. Porque pelo BDI, a Petrobras não tem condição de saber qual é a empresa, qual é o BDI que ela tem, os seus custos indiretos, qual o lucro que ela quer naquela obra, etc. Não dá para saber. Mas, nesse sentido, Vossa Excelência tem razão. Isso refletiria naquilo que o senhor mencionou, da questão do preço médio praticado, se fosse verificado em obras, daria um percentual elevado, então, próximo. Sim. Podia ser um percentual menor. Sim. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda em sua defesa? Queria dizer só uma coisa, Vossa Excelência, que eu mencionei isso já para o Ministério Público. Eu trabalhei na companhia 35 anos. 27 anos do meu trabalho foram trabalhos técnicos e gerenciais, e que eu não tive nenhuma mácula nesses 27 anos. Né?
Se houve, e houve, né, erro, foi a partir da entrada minha na diretoria, por envolvimento, né, com grupos políticos, principalmente, que, usando a oração de São Francisco aí, que é dando que você recebe, né, eles usam muito isso, né? Então, esse movimento político que tinha, depois que eu saí não posso mais falar, mas que tinha em toda a diretoria da Petrobras, é uma mácula dentro da companhia, que eu acho que esse processo todo que nós estamos discutindo aqui é um processo que vai visar melhorar esse país. E eu acho que é um processo complicado, é um processo difícil, é um processo longo, mas que no momento que eu decidi, né, fazer a delação premiada, foi com o objetivo, e discutimos muito já com os procuradores sobre esse tema, foi com o objetivo que a gente tenha no futuro um Brasil melhor para todos nós. Porque, repito, em 27 anos de companhia não tem nenhuma mácula no meu currículo. Infelizmente, hoje tem. E eu espero que seja superado aí, que o Brasil consiga superar com essa ajuda que eu estou dando e que todos os outros vão dando, e principalmente vocês que têm competência e autoridade para melhorar esse país. Só uma questão adicional, se permite, senhor. Se era em todos os critérios, era em todas as licitações das empresas cartelizadas, tinha esse repasse ou era só em alguma? Acho que já foi mencionado, né? Em todo o contrato já foi mencionado, então não tem necessidade. Pode ter algum contrato que talvez o valor não seja 3%, seja 2% ou 1%. Certo, mas já foi respondido, tudo, aí não tem. Tudo. Bem, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, e assim, também deixando claro que esse processo visa apurar crimes praticados contra a Petrobras, né? A Petrobras, em princípio, seria vítima desse processo. Então não existe aí qualquer... Vamos dizer, a intenção realmente é trazer a verdade e tirar dela as consequências que forem cabíveis, certo? Então pode interromper.